Acho que desligou Não, é que todos. Eu tô aqui, tá? É precisa. porque eles fecham É, a câmera de Ah, todos. perfeito. Ele perfeito. reinicia, tá? A gente precisa apertar no microfone e dar um sim para a gravação. Por favor, todos. Criações como essas são frutos do talento de uma confeiteira especial. Isso, é só ligar a câmera que aí aparece o termo. Obrigada, pessoal. Já está sendo gravado. Qual a sua palavra, doutor? Muito obrigado, doutora Sandra. Então, eu dizia aqui que é um desafio, não é, tratar de temas tão importantes quanto esses contratos imobiliários, trabalhistas e familiares, e com uma pergunta que eu acho que é sempre o melhor jeito de provocar um palestrante, não é? Como eles se relacionam, não é? Como de fato eles se relacionam. E é isso que eu procurarei trabalhar com vocês nesse espaço que me foi concedido aqui pela OAB Ipiranga. Que eu começo dizendo que durante algum tempo, né, principalmente por influência de pensadores do século passado, década de 70, fundamentalmente, nós tivemos quem preconizasse a morte do contrato. Né? Isso, talvez de maneira um pouco radical, né? Um pouco de exagero, mas o Graham Gilmore, nos Estados Unidos, lançou um livro muito provocativo chamado A Morte do Contrato, The Death of Contract, em que ele dizia que o contrato acabaria, a estrutura do contrato acabaria por ser substituída por outras instituições jurídicas, como o tort law, né, que é a responsabilidade civil e tal. Isso é bom. Cada vez mais o Estado intervém nas formações econômicas, cada vez mais nós temos espaços de intervenção por meio de normas de responsabilidade civil, de modo que aquilo que era um dogma de que a vontade é uma fonte criadora do direito e tal, acaba perdendo a força, não é? O tempo mostrou, e o tempo é mesmo senhor da razão, que o Gilmore não podia estar mais equivocado. Não é? O que nós vemos hoje é um avivamento do poder de autodeterminação das pessoas. Né? Isso, eu não sou sociólogo, não tenho competência analítica para dar as causas disso, mas eu arriscaria dizer, e vai aqui um chute, por favor, não levem isso muito a sério, que nós temos uma maior presença de mecanismos de autonomia privada, de autorregulamentação dos próprios interesses, em razão de termos uma sociedade cada vez mais plural, não é? Quando nós pensamos na Constituição Federal, e ela diz que um dos princípios é o pluralismo político, esse pluralismo político, ele vai muito além da ideia trivial de pluralidade de partidos políticos, né? Vai antes ao encontro da ideia de que nós temos uma sociedade múltipla, uma sociedade multirracial, uma sociedade multicultural. Nós temos pontos de vistas absolutamente diversos sobre os mais variados assuntos,
Então, nós não temos uma sociedade que necessariamente, preste muita atenção que isso que eu vou dizer agora vai parecer ruim, mas não é ruim, ou não é necessariamente ruim, depende do que nós vamos fazer com aquilo. Né? Nós temos uma sociedade que não compartilha valores. Isso significa que não temos nenhum tipo de valor compartilhado? Claro que temos, não é? Mas significa que nós temos muitos valores que são muitas vezes conflitivos entre si, não é? E, Buna, vocês podem me perguntar, o que que isso tem a ver com direito contratual? Na minha opinião, repito, tem tudo a ver. Por quê? Porque quando nós temos uma sociedade monolítica, né, vamos pensar, uma sociedade branca, cristã, heterossexual e patriarcal, não é? A sociedade foi assim durante séculos, eu não preciso dizer isso a vocês, não é? É muito mais fácil legislar, não é? Então eu faço uma lei que agrada ou que não incomoda essa sociedade, na medida em que é muito fácil legislar para grupos monolíticos. No momento que eu tenho uma sociedade dividida, e não é repartida, é realmente fragmentária, nesse sentido que a própria Constituição quer, não é? Uma sociedade multirreligiosa, multicolorida, a gente não tem hoje como determinar questões sexuais, nós temos uma pluralidade. A comunidade LGBT colocou um mais ali, né? Para dizer, bom, olha, tudo isso aqui mais o que vier, e tá tudo bem, não é? As coisas são assim. Fica muito mais difícil legislar. Fica muito mais difícil organizar normativamente de cima essa sociedade. E por isso, nada melhor do que eu e a Luciana, do que a Sandra e o Cristiano, do que o Álvaro e a Maria, estabelecerem entre si os seus ajustes, não é? Estabelecerem entre si os seus interesses. E aí surge a beleza do contrato, não é? A ideia de que nós podemos nos autodeterminar a partir da nossa vontade, a partir dos nossos anseios, e por que não, uma dose de utilitarismo, a partir das nossas necessidades mais elementares. Né? E isso, evidentemente, não elimina a importância da legislação. Claro que não, não é? Mas a legislação, ela passa a ter uma função, e me remeto aqui ao professor Miguel Reale. O professor Miguel Reale O professor caiu. eu acho que eu caí, será? Voltou. Foi. Foi antes do espirro ou depois do espirro? Você ia falar, acho que foi antes, eu ia iniciar o Miguel Reale. Estava falando. Ótimo, Miguel então Reale. vocês perderam o meu charmosíssimo espirro. O que foi ótimo. Talvez tenha sido isso que tenha derrubado a internet aqui. Mas muito bem. Esse livro do professor Miguel Reale é um daqueles livros que mudam a forma que a gente enxerga os fenômenos, né? Mudou a mim, pelo menos. O livro se chama O Direito como Experiência. E nesse livro, o professor Miguel Reale diz assim, qual é a função do direito? Né? Qual é a função do direito? Olha que pergunta absurda, né, de se fazer e que pergunta difícil de se fazer. Né? E o professor Miguel Reale arrisca uma resposta e diz a função do direito acaba por ser garantir o convívio desses valores todos diferentes. A função do direito acaba a de ser essa estrutura de convívio, né? Essa superestrutura
que mantenha uma sociedade orgânica, uma sociedade funcional. Então não há nenhum problema de eu ser católico e o Cristiano Toporkov católico ortodoxo, né? Não há nenhum problema. Não há nenhum problema da doutora Maria Landau ser evangélica, da doutora Sandra Regina ser muçulmana. Desde que eu tenha todo o direito de dizer, olha, estão todos errados, a minha religião é a certa. E a doutora Sandra tem o direito de dizer, não, isso é bobagem. Tá? Evidentemente estão todos errados, o Bunazar inclusive, eu é que sou a certa. Desde que nós não nos destruamos fisicamente nem moralmente, né? A ideia do direito é servir como essa superestrutura de organização da sociedade. E aí sobra para nós um campo gigantesco de autodeterminação. Então nós vamos escolher como nós vamos nos relacionar aqui. E aí eu gostaria de pedir licença para vocês para muito rapidamente mudar o tom dessa minha exposição inicial, porque essa minha exposição inicial é muito teórica, né? E nós somos todos advogados práticos, né? Advogadas práticas, e eu quero saber como é que isso vai me ajudar no fórum, não é? Essa conversa toda aí não serve para nada. Vamos lá para a prática. E aí eu vou pedir licença de vocês para, feita essa introdução um pouquinho mais teórica, descer para o fórum, né? Vamos para a barriga do nosso balcão. Como isso nos ajuda? E aí eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Nós tivemos 2 códigos civis até agora, o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002. E nós estamos caminhando para uma reforma do Código Civil de 2002, que é a lei número 4, projeto número 4 do Senado, né? Então, eu tenho toda a honra, toda a alegria de fazer parte da comissão que trabalhou na elaboração desse projeto. Tenho essa honra, agradeço ao ministro Luiz Felipe Salomão, que tão gentilmente confiou em mim, não é? E aí, o que eu gostaria de mostrar para vocês? A diferença de como era a estrutura normativa, de como é hoje, e como nós devemos lidar com essas normas jurídicas na nossa prática. E aqui eu acho que aqui que eu acho que vocês terão um ganho de aproveitamento útil com essa minha intervenção. Quando nós pensamos no Código Civil de 1916, código do século XX, evidentemente, mas um código cuja estrutura ideológica é toda do século XIX. Então, é um código liberal, não é? É um código liberal. E quando eu digo que é um código liberal, eu não digo isso de maneira nenhuma com um tom de crítica. Pelo contrário, é um código que quer garantir a liberdade das pessoas. É um código burguês, não é? Quando eu falo que ele é um código burguês, as pessoas pensam, é um código opressor. Pelo contrário, né? É um código que rompe com a ideia absolutista pré-Revolução Francesa. É um código que se inspira no Código Francês, que é o maior diploma do Estado moderno, né? Pós-absolutismo. Então, esse sistema dizia o seguinte: você é livre para contratar, desde que você respeite normas de ordem pública, ponto. E essas normas de ordem pública diziam fundamentalmente com o objeto do contrato, ele não pode ser ilícito, e com a capacidade das partes. Então, se eu sou maior e capaz e encontro com a Eliette maior e capaz e nós travamos um contrato, o Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não deve intervir. O Código francês diz, e é uma expressão belíssima, o contrato faz lei entre as partes. O contrato faz lei entre as partes. E o juiz é obrigado a aplicar a lei. Ora bem,
Se o contrato faz lei entre as partes e o juiz é obrigado a aplicar a lei, o juiz que não venha com conversinha mole, se o Cristiano se arrependeu de ter celebrado o contrato comigo. O problema é dele. Ele criou uma lei, ele está vinculado a essa lei comigo. A não ser que ele prove que ele tinha alguma deficiência mental à época da celebração do contrato, ou ele prove que eu era menor, ou tinha eu alguma deficiência mental, ou que nosso contrato viola alguma norma de ordem pública. Se o contrato for formalmente rígido, o Estado tem a missão de fazê-lo observado. A ideia é fundamentalmente essa. É claro que isso sofre um revés radical, não é? Quando nós temos o advento da Primeira Guerra Mundial. Né? Primeira Guerra Mundial, nós temos contratos que se tornam absolutamente inexequíveis de um ponto de vista de equidade mínima. Né? As condições mundiais se alteram radicalmente e nós precisamos resolver o que fazer com isso. E aí surge a ideia de nós resgatarmos a velha cláusula medieval, a cláusula rebus sic stantibus. Né? E aí, então, nós começamos a falar, não, peraí, não é bem assim, não é pacta sunt servanda, custe o que custar, faça-se justiça ainda que o céu rua, não é? Isso não pode ser assim e tal. Mas o Código de 1916 não tinha previsão de revisão contratual. Não tinha previsão de revisão contratual. Quem for um pouquinho mais velho, como eu, vai lembrar que se você quisesse falar de revisão contratual, se você tivesse um caso no escritório de revisão contratual, antes do Código de 2002, você tinha que apelar para um livrinho do Arnoldo Medeiros da Fonseca, chamado Caso Fortuito e Teoria da Imprevisão. Era praticamente o livro que você tinha que seguir para mostrar para o juiz que cabia, porque ele ia olhar de lá o livro, você olhava daqui. Tá. Bom, o professor Miguel Reale, então, organiza uma comissão de notáveis, de juristas de absoluta qualidade e inclui imediatamente duas regras de revisão contratual, o artigo 317 e 478, o que é uma revolução, evidentemente. Não é? Só que, para além dessas duas regras, o Código Reale estabeleceu uma alteração muito importante, muito relevante, mas muito problemática, como toda alteração relevante. Não é? Qual foi essa alteração? O professor Miguel Reale, nesse ponto aqui, ladeado e apoiado pelo grande professor Agostinho Alvim e por Silvio Marcondes no livro Direito Empresarial, Agostinho Alvim no livro de Obrigações. Procedeu à chamada unificação do direito obrigacional. Unificação do direito obrigacional. E aí vocês vão dizer, Buna, os mais jovens, né? Que diabo é isso aí que você está falando? Que conversa é essa de unificação do direito obrigacional? Explico para vocês. Quem for um pouquinho mais velho, repito, vai lembrar. Nós estudávamos contratos mercantis e contratos civis. Havia compra e venda mercantil, locação mercantil, civil e tal. E aí havia esse duplo regime. Então, havia um direito do comerciante e havia um direito da pessoa comum, da pessoa não comerciante. Né? E aí nós passamos a ter um regime unitário. Então, com o Código Reale, aliás, um pouquinho antes do Código Reale, nós tínhamos os contratos civis, os contratos comerciais e os contratos de consumidor. Com o Código Reale, nós passamos a ter os contratos de direito comum, ao lado, evidentemente, dos contratos de consumo, que eu vou deixar de lado um pouquinho. Mas agora, vejam vocês o problema que essa unificação nos traz. Vejam o problema que essa unificação nos traz. Esqueçam o Código de Defesa do Consumidor, tudo bem? Vamos imaginar que eu saque essa caneta do meu bolso aqui, o doutor Álvaro Carrasco vê a caneta, e ele é um homem de bom gosto, e ele me manda um WhatsApp aqui e fala assim, Bunazar, putz, adorei a caneta, cara, eu quero comprar essa caneta, tal. Eu tive uma, perdi, sei lá,
Eu quero essa caneta. Eu digo, tá, se você pagar um preço adequado, a gente negocia e tal. E aí eu negocio com o Álvaro a venda dessa caneta. Tudo bem? Ora, não há grandes problemas. Eu e o Álvaro vamos ter um contrato de compra e venda regulado pelo Código Civil. Não há relação de consumidor e fornecedor aqui, tá bem? Vamos imaginar que a minha amiga aqui, doutora Luciana Amaro, diga, olha, eu estou um pouquinho cansada da advocacia, eu quero empreender, não é? Eu quero empreender, eu quero montar uma loja aqui num shopping center e vou vender, né? Vou ser empresária e tal. E ela celebra com o shopping center um contrato de locação. Nós sabemos que esse contrato de locação entre a Luciana, e o shopping não vai ser disciplinado fundamentalmente pela Lei 8.245 de 91. Tem algumas regrinhas lá, mas esse contrato acaba por ser um contrato atípico, né? Vai ser regulado por alguns pedacinhos da Lei 8.245 de 91, muito pelo Código Civil e muitíssimo pelo costume que já existe nas locações em shopping center. Diferentemente, se quem locou a loja foi a Sandra, numa loja de rua, né, na Oscar Freire, aqui em São Paulo, por exemplo. Aí eu não vou aplicar a Lei 8.245 de 91, vou aplicar fundamentalmente o Código Civil. Então, nós temos aqui um contrato de compra e venda de uma caneta, contrato simples, um contrato um pouquinho mais complexo, que é de locação de uma loja de rua, e um contrato um pouquinho mais complexo, que é a locação de shopping center. Porque aí já tem um contrato de tipo empresarial mais marcado, não é? Mas, se nós pensarmos que o doutor Cristiano loca um apartamentinho que ele tem para uma senhora qualquer idosa ali, nós veremos que esse contrato também será regulado pelo Código Civil. E aí nós podemos pensar que a doutora Eliette, que está aqui na minha frente, é advogada de uma empresa como a Embraer. E ela precisa negociar a compra e venda de turbinas com uma multinacional francesa. Estão acompanhando? Qual a legislação que vai disciplinar isso? O mesmíssimo Código Civil. Vocês acham que é possível que o mesmo código, o mesmo diploma legislativo, regule com a mesma precisão, com a mesma qualidade, a locação do imóvel da velhinha, a compra e venda da caneta e a compra e venda de turbinas de avião? Será que é possível que em situações de fato tão radicalmente distintas nós tenhamos a mesma qualidade normativa? A mim parece que a resposta é negativa. Não é? Então, a unificação do direito das obrigações, ela trouxe um problema. E eu sou favorável à unificação também, não pense que eu sou contrário. Mas ela trouxe um problema. O problema é que toda uniformização forçada traz. Quando você quer tratar todo mundo do mesmíssimo jeito, você acaba gerando distorções, como essas que eu mostrei para vocês aqui. Aliás, me permita uma pequeníssima digressão. Quando a gente pensa no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, qual é a grande crítica que parte da doutrina tem ao Estatuto da Pessoa com Deficiência? Ela insere as pessoas com deficiência no mercado, isso é ruim? Claro que não. Ela permite acessibilidade, isso é ruim? Claro que não. O grande problema é que ela trata de maneira idêntica a pessoa que tem um encurtamento na perna de 2 centímetros e manca um pouquinho, da pessoa que não tem nenhum discernimento mental. Trata a pessoa que é surda do ouvido esquerdo da mesma forma que ela trata a pessoa que é cega, surda e muda. De nascença. Né? Então, esses tratamentos artificiais, eles são assaz problemáticos. Não é? E aí surge
após o Código Civil de 2002, um diploma legislativo muito, muito, muito interessante, não é? Muito interessante, que é a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica é uma lei da qual eu participei muito, muito ativamente. Foi durante o governo Bolsonaro que ele emitiu, o presidente, então presidente Jair Bolsonaro, fez uma medida provisória sobre a Lei da Liberdade Econômica, o Estatuto da Liberdade Econômica e tal. E aí, no meio daquela medida provisória, tinha coisas muito boas, mas tinha coisas absolutamente irracionais, né? Coisas absolutamente fora da razoabilidade e tal. E o projeto corria o risco de ir para o lixo. O então presidente da Câmara, César Maia, atribuiu a relatoria do projeto ao deputado Jerônimo Görger e falou assim: ou vocês salvam esse projeto, ou eu vou arquivar essa porcaria aqui. Né? A conversa de bastidores era essa. E eu consegui contato com o deputado Jerônimo Görger, não foi ele que veio atrás de mim, foi eu que fui atrás dele, verdade seja dita, e pedi para participar da lei, não é? E ele deixou. Então nós tivemos uma relação profissional muito, muito próxima. Eu tive chance de atuar bastante na lei da liberdade econômica. Eu chamei o professor Tartus, falei, Tartus, vem trabalhar comigo aqui. E nós trabalhamos nessa lei da liberdade econômica, de modo que nós limamos aquilo que havia de absurdo e mantivemos aquilo que reputávamos bom. Tem coisas lá que eu não gosto, que eu não consegui tirar, mas que não são absurdas. São diferenças ideológicas que eu tenho, que todos nós temos. Né? Então, nós temos que respeitar o processo democrático de elaboração legislativa. Mas aí, na lei da liberdade econômica, com a lei da liberdade econômica, surgiu uma figura contratual muito interessante. E isso eu e o professor Tartucci fizemos questão de anotar, reanotar, apontar, para que não houvesse dúvidas, né? A lei da liberdade econômica pressupõe liberdade, né? Recentemente estive num evento lá do Mackenzie, onde eu leciono, e o presidente do TJ São Paulo, desembargador Francisco Loureiro, estava lá e lembrou uma frase do Lacordaire que eu gosto muito, que ele diz: entre o forte e o fraco, a lei liberta e a liberdade escraviza. Claro, né? Então, quando você fala, não, vamos negociar direitos trabalhistas livremente. Aí eu chamo a minha faxineira e digo, vamos negociar livremente. Ou você aceita tudo que eu estou dizendo, eu te põe na rua. Eu sou absolutamente livre, quem não é ela, né? Então, nesse caso, a lei escraviza, a lei não liberta. Ah, perdão, a liberdade escraviza, ela não liberta. Quem liberta, nesse caso, é a lei, que diz alto lá, bonitinho. Vamos devagar, existem direitos mínimos aqui que você não pode mexer. Vamos devagar com a dor que o santo é de barro, como diria minha avó. Não é? Então vamos devagar. A lei da liberdade econômica, ela existe para aqueles contratos que ela mesma qualificou como paritários e simétricos. Paritários e simétricos. O que são esses contratos paritários e simétricos? E aqui está o grande ponto de partida para entendermos perdão, o atual sistema contratual. Um contrato paritário é aquele que se opõe à contratação por adesão. Não é? O que é a contratação por adesão? Eu predisponho cláusulas contratuais, eu recebo por isso o nome de predisponente, e a contraparte, querendo, adere a esse bloco normativo que eu criei. Eu sou o predisponente, ele, que aderiu, é, como o nome diz, o aderente. Né? O aderente. Muito bem. Dito isso, nós temos que entender qual é a vantagem da contratação por adesão. Tem gente que acha assim, né? Ah, o contrato por adesão é uma malícia, é uma maldade desse sistema capitalista opressor e cruel. Não, pelo contrário. A contratação por adesão é rigorosamente fundamental para o mundo moderno. Não é? Já pensou se nós tivéssemos que discutir cláusula por cláusula do contrato de termo de uso?
Evidentemente que não. Então, como é que nós fazemos quando nós temos um contrato de termos de uso? Nós não lemos. Nós pulamos, marcamos que lemos, mentimos descaradamente, apertando. Por quê? Porque nós temos a segurança de que se aquilo contiver alguma ilegalidade, nós teremos mecanismos de reação. E como que o Código Civil, e eu não estou falando do Código de Defesa do Consumidor, por favor, disciplina a contratação por adesão de maneira absolutamente precisa. Eu arrisco dizer, talvez com algum exagero de confiança racional, que o tratamento que o Código Civil de 2002 dá à contratação por adesão não deixa margem para abusos. Por quê? Porque se eu sou o predisponente, eu faço as cláusulas contratuais, é óbvio que eu posso acabar com a raça da Regina, da Sandra Regina. Claro. Eu faço um contrato absolutamente abusivo. E essa pessoa que não tem outra opção vai ter que aderir. Acabou. Eu que domino o mercado naquele assunto, etc. O Código Civil vem disso. Ok. Então é perfeitamente possível contratos por adesão. Vou estabelecer duas regras. Primeira, está escrito no Código. Se no contrato por adesão houver cláusulas ambíguas ou contraditórias, eu as interpreto em favor do aderente. Opa, Punazar, você é que apresentará as cláusulas, não é? Sim. Você que predisporá essas cláusulas para que a doutora Sandra Regina adira. Muito cuidado. Seja extremamente claro. Porque se você não for claro, isso vai beneficiar a doutora Sandra. Então, o legislador joga para mim, joga nas minhas costas, um radical ônus de clareza. E com essa clareza, a doutora Sandra Regina fica protegida. E uma segunda forma muito interessante de proteção. Eu posso estabelecer na contratação por adesão o quê? Que a doutora Sandra Regina vai renunciar ao direito disso, renunciar ao direito daquilo. O foro vai ser lá no interior do Tocantins. Tudo para acabar com a raça dela. E aí vem o código, no artigo seguinte, diz: e tem mais um detalhe. Qualquer cláusula que implique renúncia antecipada do aderente, no caso da doutora Sandra, a direito inerente à natureza desse contrato, é nula de pleno direito. Essas duas disposições normativas permitem que eu goze das vantagens inegáveis da contratação por adesão. Digo duas, não é? Digo duas: rapidez e uniformização. Eu tenho uma contratação uniforme, sem os riscos do abuso dessa posição jurídica de dominância. Então, nós temos no Código Civil dois regimes contratuais, e já chego no terceiro, claros: os contratos por adesão e os contratos paritários. O que é, já agora, o contrato paritário que se opõe a esse contrato por adesão? É aquele que as partes têm, muita atenção aqui, tá? Que as partes têm efetivo poder normativo, efetivo poder de contribuir com a formação daquele conjunto normativo, efetivo poder de contribuir com o clausulado. Buna, por que você está falando em efetivo poder de contribuir com o clausulado? Explico. Há quem, talvez por economia didática, diga: no contrato paritário, as partes juntamente desenvolvem o contrato. Ambas as partes colaboram com a redação do contrato. Isso não é verdade. Não é isso que define a contratação paritária. O que define a contratação paritária não é a minha efetiva participação. É meu efetivo potencial de participação. Explico. O doutor Elias da Silva Moreira, advogado da Sociedade Empresária A, envia minuta para mim, advogado da Sociedade Empresária B. Doutor Brunazar segue a minuta,
por favor, faça seus comentários, faça os ajustes que entender necessários e me reenvie para validação. Eu digo, tá bom. Pô, essa cláusula primeira tá boa, essa cláusula segunda tá boa, a terceira... Pô, tô de acordo. Aí eu mando assim, ok, nada a alterar. Esse contrato é por adesão? Quem redigiu integralmente esse contrato foi o Elias. Integralmente. Eu não mudei uma vírgula. Aí eu me ferro por alguma razão no futuro com alguma cláusula, eu digo, epa, alto lá. Pode ver, ó. O Elias me mandou o contrato, eu aderi sem mudar nada. Contrato por adesão. É contrato por adesão? De forma nenhuma. Não é contratação por adesão. Porque eu tive. Foi-me disponibilizada de fato, efetivo poder de influenciar aquele clausulado. Tá claro isso? Ao lado, portanto, do contrato de adesão e do contrato paritário, a Lei da Liberdade Econômica incluiu uma segunda figura, que é a dos contratos simétricos. Então, o que é o contrato simétrico? Simetria vem da ideia grega, né? De igualdade, de equilíbrio. Então, eu posso resumir muito apertadamente, nós não temos, o objeto da aula não é, da minha exposição não é esse, né? Nós temos como contrato simétrico aquele contrato equilibrado. E esses vão dizer, Buna, equilibrado em que aspecto? Eu diria, na verdade, em dois aspectos. Um contrato é simétrico quando há um equilíbrio econômico das partes e um equilíbrio informacional. E um equilíbrio informacional. Veja que eu não falei igualdade, eu falei equilíbrio. Então, o que significa esse equilíbrio econômico? Significa que uma parte for mais rica que a outra? Não, não. Equilíbrio econômico significa seu poder de influência do mercado. Se eu tenho um poder equivalente ao seu, o contrato é equilibrado. Se eu dependo de você mais ou menos tanto que você depende de mim, esse contrato é equilibrado. Simetria informacional. Né? Se nós temos possibilidade de conhecer aquela área técnica de maneira mais ou menos equivalente, claro que sempre uma vai estar em vantagem. Claro, nós estamos diante de um contrato que pode ser considerado simétrico. Quais são os contratos paritários e simétricos por natureza? Os contratos de direito comum, simplesinhos, como a venda dessa caneta que eu fiz para o Álvaro, ou os grandes contratos empresariais. Os grandes contratos empresariais. É óbvio que a Lei da Liberdade Econômica surge para resolver os problemas que o Código Civil de 2002 não resolvia tão bem. Resolvia, claro, mas não resolvia tão bem. Então, o que há de diferente nesses contratos paritários e simétricos, que a partir de agora eu vou chamar dos grandes contratos empresariais? Bem, o que há aqui é uma otimização da autonomia privada. Então, agora que nós conhecemos os três, aspas, tipos de contrato, contratos por adesão, contratos paritários e contratos paritários e simétricos, não é? Nós podemos dizer o seguinte: o que há em cada um deles é um quantum diferente de autonomia privada. Na contratação por adesão, óbvio que eu tenho autonomia privada, mas ela é mitigada em atenção à proteção do aderente. No contrato paritário e assimétrico, eu tenho autonomia privada muitíssimo ampla, mas eu tenho cuidados por razões de ordem econômica e por razões de ordem informacional. Nos contratos paritários e simétricos, eu tenho um grau ótimo, não é absoluto, nem pode ser. Eu tenho um grau ótimo de autonomia privada, em que eu devo respeitar as normas de ordem pública. Isso é mais do que suficiente para que eu imunize aquele contrato de intervenções estatais e, portanto, de intervenções heterônomas. Né? Então, dentro desse cenário, nós vemos um prestígio
da autonomia privada. E aí, fazendo o direito projetado, projeto 04 de 2025, ele, para minha alegria, não é? Ele mantém essa distinção e elabora alguns conceitos de modo que nós não temos uma diferença fundamental com relação ao que temos hoje, não é? Então nós temos esses graus de autonomia privada e temos esses graus ótimos de autonomia privada nos contratos paritários e simétricos. E aí isso me leva a caminhar para a resposta à pergunta que me foi feita. Como relacionar esses contratos? Né? Se nós pensarmos contratos imobiliários, trabalhistas e familiares, olha aqui até o refinamento da qualificação de contratos familiares. Né? Como eu posso equilibrar isso? Vejam que os regimes jurídicos são radicalmente distintos. Porque quando nós pensamos em contratos imobiliários, é claro que eu posso ter contratos empresariais entre a construtora e a incorporadora, claro, né? Entre o banco e a incorporadora. Mas quando nós pensamos em contratos imobiliários, nós fundamentalmente remetemos a ideia com a defesa do consumidor. Porque sou eu tentando comprar um imóvel. Ah, um imóvelzinho de moradia. Não, não, não. Às vezes o baita imóvel de veraneio. Às vezes o bruto escritório, a laje comercial na Faria Lima, não interessa. Mas ali há uma vulnerabilidade qualificada pela incidência do Código de Defesa do Consumidor. Quando nós pensamos em relações trabalhistas, essa vulnerabilidade fica ainda mais radicalizada. Não é? Porque se nós pensarmos, e me desculpem os colegas que trabalham na área do direito do trabalho, se eu cometer alguma impropriedade aqui, não é? Quando nós pensamos em direito do trabalho, nós temos um gênero trabalho e nós temos uma espécie, que é o emprego. E essa relação de emprego é uma relação de subordinação. E eu não posso dizer que o subordinado é igual, porque seria uma contradição nos próprios termos. Ora, como é que eu posso ser igual a alguém a quem eu estou subordinado? Ninguém pune o igual. Eu puno meu empregado. Ninguém pune o igual. General não pune general. Obviamente, essa relação de subordinação põe o empregador em posição de vantagem. E eu tenho toda a liberdade de dizer isso porque eu tenho empregado. E eu sou empregado. Eu sou empregado. A minha amiga Maria Landô me convidou para estar aqui. Eu podia muito bem ter recusado. Poderia muito bem ter dito, não, não vou não. Eu ia inventar uma desculpa, claro, não ia ser deselegante. Eu ia dizer, olha, se eu não tivesse afim, né? Claro, se tivesse outro compromisso. Mas eu não estou afim, eu vou dormir até 11h30 da manhã. Eu diria, olha, Maria, eu não posso, eu tenho ali uma audiência e tal. Acabou, inventei uma desculpa. Ela não tem nada que ela faça contra mim. Agora, meu chefe no Mackenzie me liga e fala, olha, eu gostaria muito que você viesse para o evento aqui. Ah, sim, senhor, chefe. Sim, senhor. As suas aulas vão ser de segundas e terças. Não, chefe, eu não quero. Desculpe, tem muito o que querer. São de segundas e terças. Vamos negociar livremente seu salário, Brunazar. Não, não, não. Deixa o sindicato falar por mim, tá bom? Prefiro que eles falem. Claro que se eu for falar com o diretor lá, ele vai falar, olha, Brunazar, você não daria aula aqui de graça? Pela glória que é da aula que eu vou dizer. Claro que sim. Como não? Que prazer enorme. Mas graças a Deus existe um sindicato que diz, não, não, não. Você vai pagar e vai pagar bem. Entendem? Agora, vamos pensar não nessa situação limite, que é a do emprego. Vamos pensar na relação de trabalho. Olha que coisa interessante, nós somos todos advogados e advogadas aqui. Permitam-me fazer uma provocação com vocês que me parece pertinente. Obviamente que nós temos uma vantagem com relação aos nossos clientes, que é uma vantagem informacional. Eles não conhecem aquilo como nós conhecemos. Bom, eu advogo muito para advogado. Bom, eu também. Né? Nesse caso, essa vantagem informacional fica fundamentalmente mitigada, se não mesmo eliminada.
Mas eu pergunto a vocês, aqui eu vou ferir um pouquinho o ego dos advogados e advogadas, tá? Por favor, não se ofendam com o que eu vou dizer. Será que nós podemos comparar a advocacia de hoje com a advocacia de 100 anos? Bom, há 100 anos eu montava meu escritorinho, botava uma placa ali, advogado, e ficava rico. Ou, se não ficasse rico, vivia com extrema dignidade. Extrema dignidade. Há 50 anos, extrema dignidade. Há 30 anos, dignidade. Quando eu me formei, a gente dizia o seguinte: você monta o seu escritório, você vai demorar 10 anos para ter um escritório girando. 10 anos. Você vai sobreviver até lá, mas você vai demorar 10 anos. Será que nós podemos prometer para um jovem hoje que em 10 anos ele tem um escritório girando? E eu pergunto, se nós temos colegas que estão brigando para sobreviver, colegas que dependem de auxílio estatal muitas vezes, da OAB muitas vezes, eu pergunto, será que não há uma relação de dependência um pouquinho mais séria entre o advogado e o cliente? Há uma colocação eu gosto muito da deontologia, né? Há uma afirmação que todos nós repetimos e repetimos a exaustão, né? O advogado é o primeiro juiz da causa. Quem já não ouviu isso? É o advogado que deve fazer um filtro para saber se aquela causa é relevante ou não, se ela é temerária ou não. Inclusive, ajuizar uma lide temerária é ilícito ético. Eu pergunto a vocês, é fácil recusar uma lide temerária quando você tem comida, imóvel, pago, roupa, a escola do filho tá em dia. Você tá com a corda no pescoço, alguém chega para você e diz assim, olha, eu quero entrar com uma ação aqui para declarar o Parque do Ibirapuera meu. Você é idiota, né? Você pensa, né? Você não fala. Aí você chega em casa, sua mulher fala, ó, os boletos são vencidos, eu tô arriscado a ser demitida do meu emprego, a escola da criança está atrasada. Você diz, não, eu acho que esse Parque do Ibirapuera é dessa pessoa mesmo. Né? Vamos aqui advogar. E não é à toa que nós temos um aviltamento da profissão de advogado. Não é à toa. O advogado, como qualquer ser humano, sofre pressões econômicas e é suscetível a essas pressões econômicas, como qualquer um é. E é óbvio que isso mitiga esse grau de autonomia privada que nós imaginamos. E aí nós chegamos à ideia de família. Não é? E nós pensamos, contratualização do direito de família? Que conversa é? Será que existe isso? Sempre existiu, né? Sempre existiu. Se nós pensarmos no pacto antenupcial, né? O que é o pacto antenupcial? É o contrato de direito de família por excelência. É o contrato em que nós disciplinamos economicamente as nossas relações. Bunazar, eu vou limitar o contrato de direito de família a isso? No passado, sim. Né? Hoje nós temos o quê? Nós temos, não são contratos, né? Vamos ser francos, são declarações de estado de fato, como chamado, entre muitas aspas, contrato de namoro. Eu entro num relacionamento, eu não quero que aquilo seja considerado uma união estável. A pessoa com quem eu me relaciono não quer que aquilo seja considerado uma união estável, mas eventualmente o doutor Elias da Silva, na qualidade de juiz, é união estável sim. Então nós fazemos ali uma declaração de estado de fato, disciplinando regras, inclusive econômicas. Olha, eu vou pagar isso, você vai pagar aquilo, mas nós não somos uma família. Vou mais longe, vou bastante mais longe. Nós estamos discutindo a possibilidade de, isso no projeto 04 de 2025, renúncia a direitos que hoje são qualificados como irrenunciáveis. Por exemplo, o direito à sucessão. Eu vou exemplificar para vocês. Eu sou casado e tenho um filho. A Maria Landô, casada, tem um filho. Eu largo da minha mulher, ela larga do marido dela e nós queremos casar.
E ela diz assim, ela pensa, poxa, eu não quero que o Bonazar herde caso eu tenha um infarto aqui e morra. E eu penso a mesma coisa, eu falo, desculpa, a Maria não contribui em nada para construir isso aqui, eu queria que fosse para o meu filho. Um olha para a cara do outro e diz, vamos fazer aqui no nosso pacto antinupcial uma renúncia? Eu renuncio à sua sucessão, você renuncia à minha. Há algum problema nisso? Não, mas há, né? O 426 proíbe. O 426 do Código Civil proíbe, embora alguns juristas estejam fazendo essa cláusula e tal. O TJ São Paulo, o TJ São Paulo, antes que venha aqui no chat, né? Permitiu. Não, não permitiu. Tome cuidado com isso, tá? O que o TJ São Paulo disse foi o seguinte: eu posso registrar essa cláusula. Depois nós vamos dizer se ela é válida ou inválida. O que eu acho temerário, né? O 426 nega isso. E aí nós temos um baita de um problema, né? Já antecipando para vocês aqui. Qual é o problema? O projeto de lei 0425, ele está disciplinando essa renúncia. Né? E eu espero que passe. Né? Só que há uma blogueira, e olha que coisa maluca. Blogueira não, uma instagramável. Eu sou uma moça, eu esqueci o nome dela, tá? Não estou usando isso em sentido pejorativo de forma nenhuma. Ela é uma influencer e ela está descendo o pau nesse negócio aí. Ela está descendo o pau, ela está dizendo que isso está tirando direito das mulheres e tal. Eu, sinceramente, não acho isso, não é? Eu esqueci o nome dela, mas ela tem lá milhões de seguidores. E aí, o mundo é assim, meu amigo, queira ou não. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito Civil pela USP. Quem que o senador ouve? Quem tem milhões de seguidores. É a vida, não estou me queixando. Eu estou fazendo uma narrativa. De fato, e ela diz, olha, isso aqui eu acho que vai tirar direito das mulheres e tal. Então é muito provável. Miriam Ferreira, isso aí. Miriam Ferreira, inclusive sigo ela, tá? É uma advogada, tem milhões de seguidores, e a Miriam Ferreira, ou milhares, talvez, se eu estiver exagerando, e a Miriam Ferreira consegue influenciar o debate público nacional. E isso é democracia. Não estou fazendo nenhuma crítica, pelo contrário, né? Estou narrando as coisas como elas são. E aí, se isso cair no projeto 04 de 2025, o que isso vai significar? Sabe o que vai significar? Que a renúncia continua nula. Que a renúncia continua nula. E aí, todo mundo que fez pacto com essa cláusula vai se ferrar lá na frente. Porque essa cláusula vai ser nula. Compreenderam? Eu vi aqui, eu recebi uma mensagem aqui duas mensagens, né? Obrigado, Luciana, pelo elogio gentilíssimo que você fez aqui. Obrigado mesmo. E muito obrigado, Daniela, Daniela Reis, por esse gentilíssimo elogio aqui. Eu agradeço muito, conte sempre comigo. Obrigado por essa mensagem tão carinhosa. Mas, voltando e caminhando para o final, prometo não amassá-los, mas eu gostaria de dar uma dica para vocês. Né? Uma dica fundamentalmente prática. Quando vocês forem trabalhar alguma relação contratual, lembrem-se do seguinte: o Código Civil vai se aplicar sempre, ainda que subsidiariamente. Às vezes se aplica só o Código Civil. Então eu vou vender a caneta para o Álvaro, só vai aplicar o Código Civil. Mas às vezes eu vou aplicar o Código Civil e a legislação trabalhista. O Código Civil com a defesa do consumidor. O Código Civil e a Lei 8245 de 91. O que você faz? Atenção aqui, que essa dica é muito útil. Eu dou para todos. Eu dou não, né? Porque, olha, eles estão subordinados a mim, eu os obrigo lá no meu escritório. Né? Olha a diferença. Aqui para vocês estou dando dicas, vocês façam se quiserem. Lá eu obrigo. Então vamos supor que nós tenhamos um caso lá de imobiliário, envolvendo lei de locações. Eu os obrigo a ler as regras pertinentes do Código Civil e ler a Lei 8245 de 91. Eu os obrigo a fazer isso. Vamos supor que nós vamos fazer um pacto antinupcial aqui, estabelecendo algumas regras. Regras de contrato e regras do Código Civil que disciplinam o pacto antinupcial. E aí nós temos o conjunto normativo que vai resolver aquele caso concreto, com as dificuldades a ele inerentes. Compreenderam isso? E aí,
Como é que nós podemos fazer isso em tempos de inteligência artificial, né? Inteligência artificial, tal. As pessoas têm nojinho, né? De falar de inteligência artificial. Não, eu não uso, eu não. É que nem Monjaro, né? Não, eu não. Ixi, lá no meu escritório é tudo assim na mão. Eu faço a caneta e aí eu contrato uma datilógrafa para mandar lá para o fora. As pessoas acham que a gente é idiota, né? Todo mundo usa, todo mundo vai usar e todo mundo tem que usar mesmo, porque se você não usar, você fica para trás, né? Qual que é o problema da inteligência artificial? O bom profissional, ele coloca a inteligência artificial no meio. Ele prepara, refina e revisa. O profissional vagal, a inteligência artificial vai embora. Lembra quando saiu o Google? Eu vou dizer uma coisa aqui que todos vocês já fizeram, inclusive eu. Se disser que não fez, é mentira deslavada. Só não fez quem já nasceu na época da inteligência artificial, né? www Google, modelo de tal coisa. Quem nunca fez isso? Claro que fez. Agora, você faz um modelo, preenche o modelo, imprime, você é um vagabundo, com todo respeito. Aliás, sem respeito nenhum. Agora você pega o modelo, junta com o seu caso, estuda, ótimo, é assim que a vida funciona. É assim que a vida funciona, claro. A gente aprende por reprodução, não é? E aí, quando você for fazer algo na inteligência artificial, olha que interessante. Alimente a inteligência com a legislação. Você alimenta, não deixa ela estudar sozinha. Alimente a inteligência artificial com a legislação. Então, vejam vocês que coisa interessante. Você elabora a minuta de contrato, você elaborou, né, pegou o modelo, elaborou a minuta, você leu as leis e tal, você coloca na sua inteligência artificial e alimenta com a lei. Fala assim, analise a validade desse contrato, as cláusulas desse contrato, com base nessa legislação. Você falou, ó, tem problema na cláusula tal, ou não, com base nessa legislação está perfeito. Aí você dá um segundo prompt. Analise esse contrato com base em legislação não mencionada. Ah, você não citou a lei e tal. Aí o tonto vai lá e lei tal, tal, tal. E aí vai ver que era uma lei que não tinha nada a ver, porque foi uma alucinação da IA. O que que o bom jurista faz? Ele abre a lei. Opa, realmente, ela tinha razão, hein? Esqueci de colocar essa cláusula aqui. Ou ele olha e fala, isso aqui não tem absolutamente nenhuma pertinência. É assim que a gente usa essa ferramenta maravilhosa que nós temos à disposição. E eu gostaria de finalizar dizendo que para nós mais velhos, nós que nos formamos sem IA, a IA é uma bênção. Para quem entrou na faculdade agora é uma maldição. Porque assim, eu não sei. Nós que somos muito sérios não usaríamos a IA na faculdade. Claro que usaríamos. Claro que usaríamos. E isso vai gerar um problema de formação. Eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu ainda não decidi como, eu já falo disso o tempo todo, como que a gente vai ter que mudar o sistema de ensino para aplicar a IA. Porque o sistema de ensino hoje é uma falcatrua perto da IA. Por quê? Porque a gente ensina e eles reproduzem na inteligência artificial. Então a gente tem que ensinar de um jeito em que o professor seja protagonista e o aluno se aproprie do conhecimento. A culpa não é do aluno, a culpa é do professor. A culpa, não vou dizer culpa, né? Tá muito cedo para dizer culpa, mas a responsabilidade do professor. Cabe ao professor adaptar a sua aula. Por isso que cada vez mais eu ensino as razões, os fundamentos filosóficos racionais para meus alunos, para que eles aprendam a pensar por eles mesmos. Se só fizer ali, o Código Civil diz isso, a IA diz para ele melhor do que eu até. Tá bem? Então, eu gostaria muito de agradecer a OAB Ipiranga, na pessoa aqui da minha Maria Landô, muito gentil. Doutora Sandra, obrigado. Doutora Luciana, doutor Elias, doutor Álvaro, doutor Cristiano Toporkov, doutor Iliete Gomes, que são aqui as pessoas que estão com a câmera aberta, que eu estou vendo, pelo menos. Eu gostaria de agradecê-los penhoradamente
por terem me permitido dividir esse pedaço da manhã com vocês. Espero que essa minha intervenção tenha atendido às expectativas da, dos ouvintes e quero me colocar sempre à disposição da OAB em geral e da OAB Ipiranga muito especialmente, tá bem? Contem sempre comigo. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Obrigado, professor. Muito Professor, obrigado, professor. então, a palavra para a doutora Daniela. Doutora Daniela? A doutora Daniela teve que sair, que ela estava numa outra, tinha uma reunião já pré-agendada. Ela até deixou aqui carinhosamente uma mensagem para o professor Bonazar, que ele leu. E Doutora Maria? muito obrigada. Professor, a todos que estão aqui presentes, muito obrigada. Professor, obrigada por ter aceitado esse convite. Eu sei que a agenda esse ano está bastante intensa, mas é um prazer enorme. Eu não tinha dúvida que para esse assunto tinha que ser você. E, enfim, como sempre, a explanação fantástica, o racional que você traz, conjunturando sempre o comportamento e a cultura, de uma maneira encantadora, fixa, gente. Então, a alegria foi minha e nossa de ter a sua presença aqui e dividir a sua experiência, a sua racionalidade, a sua sensibilidade e o seu conhecimento conosco nessa manhã, viu? Meu imenso obrigado aqui também, meu querido amigo, né? E, enfim, pessoal, muito obrigada aqui por todos estarem. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma dúvida, fiquem à vontade. Gente, eu quero aproveitar, além de, obviamente, agradecer o professor pela generosidade de dividir conosco os conhecimentos, de estar sempre a dispor da advocacia, dos profissionais do direito de modo geral, para contribuir, para abrir portas, né? Abrir a mente o tempo todo. O senhor está sempre brilhando. Muitíssimo obrigado. A par disso, eu quero, por favor, agradecer aos nossos apoiadores da Semana Jurídica. Vou citá-los nominalmente, em prestígio ao patrocínio que nos concedem, tá? Por favor, a Empacotes Embalagens, Luzes Perfumaria, Rodrigo Julião Advogados Associados, Gráfica Brasil Digital, Escritório de Advocacia CNL, a nossa querida doutora Clementina, Juliano Bueno do Marketing, Restaurante Labastos, Escola de Idiomas ECC, Associação dos Advogados de São Paulo, nossa querida ASP, a Academia Lowfit Anchieta e a Damásio de Santo Amaro. Eu quero aproveitar, inclusive, para convidar o doutor Maurício para comparecer. Nós temos ainda eventos até o final da semana, eventos virtuais no período da manhã e eventos presenciais à noite. E vamos encerrar a Semana Jurídica com um coquetel na sede da OAB na próxima sexta-feira. Eu convido desde já o doutor para comparecer e tomar um café conosco. Eu agradeço, doutor Álvaro, eu Uma agradeço honra. penhoradamente e recuso o convite por uma única razão. Como eu disse, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, né? Então eu estou com todas as minhas noites ocupadas lecionando. Então eu hoje leciono. Hoje eu tenho uma palestra na nossa OAB Central, à noite ali na Maria Paula, Universo OAB. Amanhã, pela manhã, congresso do Instituto Brasileiro de Direito Contratual e viajo para a nossa Curitiba. Então é só por isso que eu não vou tomar esse café, que na verdade eu esperaria que fosse um drink, alguma coisa assim mais robusta na parte da noite, tá bem? Ele está falando café para não dizer cerveja, porque ele é um homem muito educado. Mas é isso. Obrigado, doutor Álvaro, pelo convite e prometo aceitar no momento futuro. Perfeito. Perfeito. Fica desde já o convite. Vamos fazer uma foto, doutor Maurício? Vamos registrar esse momento maravilhoso? Pedimos para que todos, né, abram as câmeras. Quem consegue registrar para a gente? A Lari está por aí? Assim que todos abrirem, eu faço a foto, caso a Luana não consiga.
Obrigado, Lu. Estou por aqui, viu? Peraí que eu vou Ah, fazer a fotinha perfeito. de vocês. Estou tentando colocar todos aqui num layout só. Peraí, só um minutinho. Tá. E depois dos sorteios, doutor Álvaro? Pessoal, são mais de 30 pessoas aqui e o pessoal tem que abrir a câmera para a gente fazer um registro bacana. Lu, tá dando certo? Só tô otimizando aqui o tamanho da galeria para caber todo mundo. Tá. Eu acho que foi. Vamos lá que eu vou preparar aqui, tá bom? Sorriem. Deu, Lu? Deu. Oba, obrigada. Legal. Agora eu conto com a ajuda da Larissa. É a Larissa ou a Luana? A gente Eu hoje. mesmo, doutor. Alguns sorteios. O que vai ser Pegar um. sorteado agora, doutor Álvaro? Nós temos uma bolsa de estudo da Damásio. Show. Nós temos 2 sacolas da OAB. Nós temos 2 blocos de notas e um livro do Dr. Rodrigo Julião. Temos, Show. então, 6 brindes, né? Perfeito. Minha recomendação, até para dar dinamismo, é nós sortearmos a bolsa e aí fazemos na sequência os outros 4 sorteios. Quem chegar primeiro lá escolhe os brindes, mas a bolsa nós damos ênfase. Tá, O que vocês acham? perfeito. Pode ser. Tá, Eu então, o vou pedir primeiro Doutor. licença, sorteio. então. Desculpe, doutora, Professor, eu vou pedir licença que eu quero entrar na reunião da escolinha do meu filho. Quero muito aproveitar. obrigada. Muito obrigada Deus Doutor, os muitíssimo abençoe. pela sua. obrigado. Obrigado. Amém, Obrigado o pela senhor também, gentileza. muito. Obrigada, Sucesso e boa querido. sorte nos sorteios aí. Fiquem com Deus. Obrigada, Obrigado. Muito Tchau, obrigado. obrigada. tchau. Tchau, Muito bom Sucesso na obrigado. dia. reunião. Obrigada. Um Muito abraço. obrigado. Doutores, antes do sorteio, posso passar o vídeo institucional? Ah, por favor. Todos ouvem o som? Sim. Sim, ainda não. Ah, é? Só eu que não. E eu falei pra Larissa que essa musiquinha dá um soninho, hein?
minutinho. Vamos seguir lá com o sorteio. Deixa eu só baixar aqui a lista. Vou fazer aqui por nome. Deixa o nome da diretoria ou pode tirar? Pode tirar. Eu acho que tem que tirar o do doutor Elias, porque senão a brincadeira não vale, hein, doutor Elias? Eu super Rape- concordo, doutor. Doutor Elias tem rapelado todos os sorteios. É verdade. O princeso está beneficiado, não está dando, não. Brincadeira, meu Assim não amigo, vale. brincadeira. O Princesa do Tributário tá quebrando aqui o nosso sorteio. Que isso, doutor? Ontem à noite ele foi contemplado mais uma vez. Não acredito. Verdade, verdade. Doutor Elias, se Ele já não precisar sabe mais, contratar só que ele não- advogado, tá? Ó, tô aqui à disposição para te defender, tá? Eu acho que você não Duas. pode nunca sair do certame, tá bom? Duas. É. Elias, Eu você também só não protesto ganha em quando não seu nome, participa, hein? Elias. Brincadeira isso aí, hein? É. Foi muito bom, olha. Vamos, Lu. É só Bora. tirando alguns nomes aqui repetidos. Só um minutinho. Tirando aqui o doutor Elias, né, para ele não participar. Não, pelo amor de Deus, hein? Brincadeira, vamos lá. Já até constituiu o advogado na frente de todo mundo, Depois agora ele vai dançando. impugnar esse certame aí, não vai dar certo. Consulte o edital. Vamos lá. Primeiro sorteado, doutora Caroline Sabino. Eita, sou eu, gente. Tô aqui, hein? Ganhou uma Parabéns, bolsa do Damásio. Elias, doutora. mais uma vitória aqui da Parabéns. comissão da nova advocacia também, tá? Eu sou membro da comissão junto com o doutor Elias. Pois é, meus parabéns, Que legal. Legal. Obrigada, gente. Carol. Próximo. Não consigo abrir a câmera que eu tô no escritório, tá? Então não posso abrir, mas Sem muito obrigada. problema. Tô aqui acompanhando. Só retirar na subseção. Tá bom? Vamos Fechado, lá. obrigada. Próximo sorteado, doutora Bárbara Soller. Doutora Bárbara, está por aí? Oi, eu estou Ah. aqui. Parabéns, doutora. Obrigada. Vamos lá. Estou tentando abrir a câmera. De novo? Mas você ganhou ontem também, meu Deus. Esse negócio Esse aí eu povo tá sei com não, hein? sorte, viu? Tá viciada essa roleta. Essa roleta tá viciada. Vamos lá, o próximo sorteado, doutora Tatiana. Só não tem um sobrenome. Doutora Tatiana, tá por aí? Vamos estourar bem esse dedo no celular aí, hein? Será que a Tatiana tá por aí, doutora Tatiana? Não tá, Lu. Não tá, então vamos sortear de novo. Doutora Camila Fernandes. Tá por aí, doutora Camila? Não está, Lu. Eu estou olhando aqui Está. os nomes. Próximo. Doutor Rodrigo Nascimento. Deixa eu ver. Também não tá. Próximo. Não está? Vamos de novo. Doutora Valentina Virgínio. Não tá.
Bom dia, doutor. Doutora Ana Carla. Ana Carla. Não, não tá. Não tá. Doutor Antônio. Também não. Estamos na lista certa? Sim, a lista de pessoal que De estava hoje? lá. Tá. Vamos lá, próxima. Doutora Maria Elizabeth. Está. Aí. Parabéns, doutora. Próximo. Doutora Roseli Sakaguchi. Está. Vamos Parabéns. ali. Aí, vamos lá. Doutor Álvaro, são quantos prêmios? Desculpa. São 5. Obrigada. Já foram quantos? 4. Agora só Mais falta um. um, né? Perfeito. Doutora Ludmila Albuquerque. Deixa eu ver. Não tem. Não tem? Próximo. Não. Doutora Geraldina Rodrigues. Está. Aí. Parabéns, doutora. Eu. Yes. Parabéns. Obrigada. Legal, gente. Prontinho. Muito À obrigada a noite, todos. mais um evento, mais um ótimo evento. Hein? 19 horas, também. Sim. Também às 19 horas, via online. Neurodireitos, proteção da mente humana na era digital. Super tema, Outro hein? tema muito legal. Até Nossa mais semana, tarde. Um abraço a nossa todos. semana jurídica tá maravilhosa. Esperamos Tá por muito vocês. legal. Obrigada, Tá gente. bom. Tchau, Valeu, até gente. mais. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Até Tchau. mais. Até Obrigado. mais tarde. Tchau.